recebe essa formação, essa breve meditação da palavra de Deus, para que a gente veja como nós precisamos mudar a nossa vida para romper os vícios e os pecados. A gente muitas vezes já ouviu a parábola do semeador. Eu anotei aqui até algumas passagens para a gente lembrar dessa parábola do semeador, que a gente já ouviu no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. E a nossa vida é como a parábola do semeador. A graça de Deus é semeada na sua vida, mas muitas vezes, junto com a graça de Deus, que cresce em nós com a vida da graça, com a vida de Deus, crescem os espinhos, que são os vícios e os pecados. Você que tem horta na sua casa, que já viu alguma horta, sabe que se a gente tem um terreno que nunca foi plantado, a gente precisa desmatar para poder plantar, mas depois que planta, junto com a semente que a gente plantou, de milho, de feijão, de arroz, do que for que a gente plantar, a gente junto colhe ervas daninhas, colhe não, vê as ervas daninhas crescendo, não é? A gente vê a tiririca, o mato crescendo junto com as nossas plantas, e o que a gente precisa fazer? Se a gente não tirar logo, aquela erva daninha acaba por roubar os nutrientes que são para aquela planta que a gente plantou. Da mesma forma, se a gente não romper com os vícios, a gente não consegue gerar os bons frutos da graça de Deus que estão em nós. Não é? A nossa irmã Maria Helena está aqui prestando atenção, está aqui anotando, você também está anotando cada passo dessas formações. Então é importante a gente saber que a nossa semente que cai em terra boa precisa crescer sem esses espinhos, sem o vício, sem o pecado, e nós precisamos mudar os vícios e os pecados em virtudes. Irmão, mas é difícil. E essa luta não é luta de um dia para o outro, é luta de uma vida inteira. A gente lembra, por exemplo, a história de Santo Agostinho, que ele conta no livro das Confissões. Ele lutou um bom tempo para vencer o vício da luxúria, o vício da vaidade, que eram marcantes no seu coração, e não foi de uma hora para outra, mas ele lutou e venceu. Por quê? Porque ele tinha persistência na luta. Ele tinha persistência no combate para tirar uma erva daninha quando começava, tirava outra lá, quando começava a crescer, tirava outra, e assim ele ia tirando até que aquela planta estivesse viçosa, bonita e dando frutos. É assim que nós temos que ter perseverança. Tinha uma passagem que eu até estava anotando da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 25. É uma exortação de São Paulo aos Coríntios: correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe em todo tipo de disciplina, e eles procedem assim por uma coroa corruptível, uma coroa que vai se perder para esse mundo, mas nós lutamos contra os vícios porque queremos a coroa do céu, queremos nos encontrar com Deus, e uma vida sem vícios e sem pecados é uma vida mais agradável a Deus, é uma vida mais de acordo com aquilo que Deus espera de nós, e é a preparação para a nossa vida no céu. Se a gente não tira esses vícios e pecados aqui na terra, a gente pode até colocar em risco a nossa salvação, ou, na melhor das hipóteses, passar um bom tempo no purgatório, purificando dessas penas. Por isso a gente deve lutar para arrancar esses vícios e esses pecados. Então a gente não pode achar que é compatível eu continuar buscando a Deus e continuar com esse vício. Por isso hoje, na hora do nosso Santo Terço, nós vamos fazer um clamor intenso para que os vícios sejam arrancados. Nós vamos pedir os méritos das chagas gloriosas de Jesus, para que esses vícios sejam retirados do nosso coração, para que esses pecados novos ou antigos sejam afastados de nós. E nós vamos também erguer um clamor pelas outras pessoas, porque muitas vezes em nós mesmos, nós já rompemos com grandes vícios, com grandes pecados, mas a gente sabe que a graça não é só para nós. A gente vê que ainda tem pessoa que a gente ama lá do lado, que precisa se encontrar com Deus. E a gente vai lutar pelos nossos até o fim. Eu sei que muitas pessoas estão aqui na Pompeia lutando pelos seus.
Você está aqui na fidelidade diária, a novena da Pompeia, para salvar, junto com Jesus, claro, é Jesus que salva, mas você é um instrumento para salvar a sua filha do pecado mortal, salvar o seu esposo, a sua esposa, desse vício tão terrível. Esses dias eu recebi um testemunho que me emocionou muito, de uma guerreira que tinha acabado de virar alcoólatra, mas ela não era qualquer alcoólatra. Essa mulher, ela começou a beber tanto que teve um momento em que ela estava bebendo até álcool, aquele álcool de limpeza, e foi salva a vida dela por causa do esposo dela, que além de um homem muito paciente, ele rezava insistentemente por ela. E ele rezava, jejuava, fazia a novena da Pompeia, fazia outras orações até que a graça da cura daquela mulher aconteceu e hoje ela está completamente livre do vício da bebida por causa da intercessão e da oração do seu esposo. Então a sua oração vai ter efeito sim, a sua oração junto com as graças que estão, como eu fiz ontem, na mão de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. As graças estão aqui na mão dela, prontas para serem derramadas na sua mão, se a gente acreditar e se a gente decidir e persistir. Nós vamos lutar sim, nós vamos persistir sim e clamar a graça do Senhor para que nada, nem ninguém impeça a nossa vitória em nós mesmos e a nossa vitória na vida daqueles que nós amamos. Por isso, é hora da gente clamar as graças, é hora da gente proclamar a vitória de Deus nas nossas vidas. Eu convido você a pegar o seu terço, e hoje o terço vai ser profundamente de clamor e ao mesmo tempo de tomada de posse da vitória de Deus. Enquanto eu rezava, preparando essa novena da Pompeia de manhã, a gente teve o nosso momento de intercessão, eu, o irmão Luiz Maria e a irmã Maria Raquel. Nós estávamos rezando juntos e já depois eu fui rezar por essa novena da Pompeia. A minha manhã é também para poder rezar por esse dia, rezar por esse momento de evangelização que me deixa tão feliz, essa família que a cada dia se desenvolve mais, fica mais firme na oração. E o Senhor pedia que nós clamássemos neste dia por grande libertação de vícios, e é o que nós vamos fazer. Eu já sei que o Senhor está agindo, e eu já proclamo muitas graças na vida de cada um de nós.